Estamos na série Justiça Salvadora e chegamos neste domingo aos capítulos 8 e 9. Hoje de manhã nós falamos sobre o capítulo 8 e agora nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Chegamos então a esses 3 capítulos tão temidos pelos teólogos, que é os capítulos 9, 10 e 11, que parece que não tem nada a ver com o que a gente estava falando até então. Se você está lendo junto com a gente todos os capítulos, quando a gente chega no capítulo 9, a gente fala, o que é isso que Paulo está fazendo? Do nada ele começa a falar sobre a aliança de Israel e tudo mais, e você fica assim, meu Deus, parece que esse negócio foi enxertado aqui no meio. É de verdade, realmente há muitas teorias pelos teólogos aí afora sobre esses capítulos. Mas eles formam esse bloco, que vai começar no capítulo 9 e vai terminar no capítulo 11. É uma argumentação de Paulo diante de uma crise muito honesta, que às vezes não, mas não poucas vezes nos atinge. Uma crise sobre a nossa própria justiça, aqueles conceitos de justiça que nós temos, com essa justiça salvadora que estamos sendo apresentados desde o capítulo 1 até agora. Porque, de fato, a justiça que nós conhecemos, as justiças dos homens, aquelas que nós estamos habituados a conviver, ela não tem nada a ver com o que a gente está lendo aqui. Porque se tivesse, nós estaríamos danados, já estaríamos todo mundo condenado e acabou, não existia mais o que fazer por nós. Mas a justiça salvadora de Deus é uma justiça cheia de misericórdia e, principalmente, com um elemento essencial chamado graça, que estamos vendo por aqui, que é o meio pelo qual Deus justifica todos nós, pela fé. E essa justiça, quando entra em crise, ela entra em crise porque a gente vê coisas a respeito do Deus que a gente ama, que a gente serve, que ferem a nossa alma, que ferem a imagem desse Deus amoroso, né? Ao ponto de que hoje pela manhã falei muito sobre esse amor poderoso de Deus, agora à noite me deparo com o capítulo 9 que me joga na cara atitudes de um Deus que é um Deus Pai, Deus amoroso, mas que eu não compreendo. Eu não consigo tangenciar as razões pelas quais algumas coisas são construídas na história da humanidade na relação com Ele. E essa é a crise de Paulo. Paulo começa o capítulo 9 já afundado nessa crise. Ele diz, digo a verdade, em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Essas são as primeiras palavras de Paulo no capítulo 9. Depois ele vai começar a discorrer, dando 4 exemplos sobre sua angústia. O primeiro exemplo da sua angústia é sobre a descendência de Abraão. Porque ele vai falar o quê? Ele vai falar, explicando mais claramente, ele vai falar que existe uma pergunta pendente no ar. E Israel? Porque Israel foi o povo que recebeu a aliança. Israel foi o povo que foi dado a adoção de filhos. Né? Ele vai falar, olha, eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Ele é judeu. O povo de Israel. Deles é a adoção dos filhos, deles é a glória divina, o povo escolhido por Deus para ser se relacionado, as alianças, a concessão da lei, a ele foi entregue os 10 mandamentos, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Paulo está em crise, porque Paulo está aqui em Romanos, abrindo essa justiça salvadora para todos os gentios, o mundo dos gentios, que não o mundo dos judeus. Ou seja,
foi aberto para todos esses. E Paulo está compreendendo que essa justiça salvadora, ela é tão grande que ela não está restrita a um povo mais. Ela não está mais dependente desse povo, dessa nação. E que nada mais tem a ver com o seu espaço geográfico. Que a justiça salvadora de Deus está para além de Israel. E que Israel perdeu sua chance de ser essa grande nação que responderia a isso, todas essas dádivas, essas exclusividades que foram dadas a ela. E Israel, então, Israel que tinha tudo isso, como fica Israel nisso tudo? Como fica esse povo? A minha própria raça, diz Paulo sobre isso. Como fica diante disso tudo? Não fica porque perdeu-se, na verdade, ampliou-se, aumentou-se, e agora os gentios, que nem sabiam da lei, que nem sabiam de nada disso, agora são alcançados pela justificação da fé. E, pior ou melhor, né, eles estão ainda longe desse legalismo que os próprios judeus alimentam, porque os judeus buscaram sua justificação em obras, buscaram sua justificação através dos seus próprios méritos. Já os gentios, que de repente alcançados por essa salvação, perceberam que havia ali um Deus que amava eles, e eles, por não terem sido colocados, expostos a essa lei, conseguiram se relacionar com Deus muito melhor do que os judeus se relacionaram com Deus, porque se relacionaram com Deus de maneira de ser justificados pela fé, porque não tinham essa lei como pressuposto. E, portanto, conseguiram se desvencilhar disso mais facilmente do que os próprios judeus. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário. Bom, e agora Paulo começa a discorrer sobre o problema que se tem em 4 exemplos de que, se ao olhar para Deus dessa forma, nós vamos pensar assim: poxa, Deus não é tão justo assim. Esse Deus aí que a gente ama, ele me parece um pouco contraditório. E aí ele vai usar primeiro o exemplo, a descendência de Abraão. Porque veja, Abraão tinha um filho da promessa. E o filho da promessa era Isaac. Mas ele tinha um outro filho, o Ismael. Então, a começar por Ismael e Isaac, nós temos aí o quê? Nós temos aí um Deus que... Bom, eu sei quem é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Mas Ismael é problema seu, Abraão. Eu não tenho nada com isso. Isso foi um problema que você arrumou. A segunda coisa que Paulo vai levantar nesse texto é sobre Esaú e Jacó. Paulo vai dizer que Deus se agradou de um e aborreceu o outro, ou rejeitou o outro. Ou seja, a descendência de Jesus veio por meio de quem? Por meio da linhagem de Jacó. Ou seja, Esaú foi rejeitado. E aí você vai falar assim: mas provavelmente Esaú fez alguma coisa que desagradou a Deus. Não, Paulo inclusive usa esse argumento. Ele diz: foi no ventre, já no ventre da mãe, antes de ter feito qualquer coisa, já havia ali um aborrecimento, já havia ali uma rejeição. Depois, Paulo vai usar o exemplo do faraó, porque o faraó impediu que o povo de Deus saísse do Egito liberto, e ele impediu porque Deus endureceu o coração do faraó, é assim que diz a Escritura. Bom, se Deus endureceu o coração do faraó para não libertar o povo e vir as 10 pragas, então o faraó podia ser até um cara legal. Mas porque Deus endureceu para os seus próprios propósitos, então o faraó poderia virar para Deus e falar assim: ô Deus, mas eu estou sabendo aqui que, olha, eu até liberaria o povo, mas por causa do Senhor, como é que eu posso resistir a isso? Como é que eu posso resistir à sua vontade? Como é que eu posso resistir a um Deus que endurece o meu coração para não deixar o povo ir por causa dos seus próprios propósitos? Então, é praticamente um atestado de que Deus estava ali pronto para jogar as pragas, inclusive a aprovar o infanticídio, porque é isso que acontece na última praga. Já que Deus endureceu o coração do faraó. E o último exemplo é o próprio Israel, que era para ter o Messias para si, a nação escolhida, mas foi considerada,
como aqueles que o Messias veio e foi rejeitado. Ou seja, o próprio Deus endureceu o seu coração, diz a palavra de Deus que Deus cegou os seus olhos, tapou os seus ouvidos, para que eles não pudessem ver, nem ouvir e nem reconhecer o Messias. Essa é a crise de Paulo. E essa também pode ser a minha e a tua crise. E aí vai chegar no versículo 13, e Paulo vai dizer assim, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E o 14 diz assim, então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, Paulo dá a resposta. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Mas espera aí. Se Deus diz que eu terei misericórdia de quem eu quiser e terei compaixão de quem eu quiser e que eu escolho, continua sendo injusto. Porque vai ter gente que ele vai ter misericórdia e vai ter gente que ele não vai ter misericórdia. Vai ter gente que Deus vai ter compaixão e vai ter gente que Deus não vai ter compaixão. Percebe a crise se formando? Inclusive, você que não tinha nada hoje, nenhuma crise, está começando a ficar, né? Aí você está falando, esse pastor é maluco, está falando mal de Deus aqui dentro da igreja, não entendi nada. Calma. Para você que está muito preocupado com a nossa justiça, com essa coisa de, Rodrigo, pelo amor de Deus, me fala o que vai acontecer. Não, vou esperar os próximos capítulos. Dá um pulinho lá em Romanos 11 e o versículo 32. Tá? Abriu aí? Se você achou, diz amém. Se não achou, diz misericórdia. Só para alguns. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então, se você gosta de ver o filme pelo final, começa por aí, que você já fica bem feliz já. Ó, Deus colocou todo mundo embaixo da desobediência para ter misericórdia com todos. Então aí você já fica feliz, porque é como se fosse Deus, se tivesse lido lá no início aqui, ó, que Paulo está falando, bom, terei misericórdia de quem eu... Deus falou, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, ter misericórdia, compaixão de quem eu quiser. Aí, levanta a mão e fala assim, ô Deus, mas você pode falar para a gente de quem você vai ter misericórdia? Aí Deus vira para mim e fala assim, todo mundo. Entendeu? É bem simples assim, de todo mundo. Aí dá o coração ficar aliviado por 10 segundos. Por quê? Porque aí o meu coração humano vai pensar assim, mas é injusto também, porque não é para ter misericórdia de todo mundo também, não. Tem gente que não tem que ter misericórdia, não. Não é assim que a gente é? É assim que a gente é. Tem gente que a gente quer que Deus não tenha misericórdia, não. Tem gente que a gente até torce para nem ser salvo. Né? Tinha um professor meu no seminário que ele dizia que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. 3 surpresas. A primeira delas é, cheguei. Tô aqui, legal. Segunda é, você por aqui, Douglas, olha, quem diria, hein? E a terceira é, ué, cadê fulano? Né? E a real é que parece que no nosso coração, mesmo o nosso coração bem assim, crente, bem piedoso, a gente quer que aquele nosso vizinho sem vergonha vá para o inferno e arda no quinto dos infernos. Né? Aí você vai falar, não, que isso, pastor? Né? Não, eu sei porque, como diz o filósofo, eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Porque a verdade é que tem gente que a gente queria, que a gente não quer ver lá no final salvo. Ah, não, esse negócio de ser salvo aí, ô Deus, brincadeira, isso vai salvar todo mundo, né? Não vai sobrar ninguém. Porque o desejo de Deus é esse. Esse é o desejo de Deus. Martin Lloyd-Jones, que é um teólogo que já faleceu, antigo, ele dizia o seguinte, que a eleição, a predestinação para a eleição daqueles que vão ser salvos é um ato divino. É Deus quem escolhe, porque é o Espírito Santo que convence da justiça e do juízo. É Deus que salva, a obra redentora é Deus. Mas a rejeição à eleição, a rejeição ao Evangelho, é um ato humano. Deus não elege pessoas para o inferno. Deus não elege pessoas para a destruição. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porque a misericórdia de Deus é para todos. Então, se você agora está com o coração mais quentinho,
a gente volta para o 9. Porque no 9 a gente tem coisas para resolver. Porque mesmo sabendo que a sua misericórdia é para todos, que negócio é esse de ter colocado todo mundo na desobediência? Debaixo da desobediência para exercer sua misericórdia. Parece meio paradoxo, eu coloco você para desobedecer, para eu depois exercer minha misericórdia. Bom, existem algumas coisas que tem que acontecer. Aí você fala, tem que é complicado, né? Porque é Deus que a gente está falando. Então Deus tem que alguma coisa? Bom, se você cria um sistema que ele é limitado em relação a algumas questões, porque ele é limitado, ele precisa respeitar algumas lógicas. Então, por exemplo, eu tenho um Deus que a gente não sabe o tamanho. É o alfa e o ômega, é o início e o fim, o criador de todas as coisas. Nós não temos ideia do tamanho desse Deus intangível. E ele criou, por pressuposto, por lógica e por princípio, algo menor que ele. Certo? Não tem como você criar algo maior que você mesmo. Ele criou algo menor que ele. Esse universo que é menor que ele possui regras, limites, lógicas, coisa que Deus, o Criador, não tem. Mas o que ele criou, obviamente, tem. E Deus, para participar disso, fazer parte dessa história, e escrever essa história junto com a gente, e não só junto com a gente, mas a sua soberania está ligada, a sua ação e sua intervenção nessa história, ele precisa se limitar a essas lógicas. Se limitar e se apequenar a esse tamanho da criação para fazer parte dessa história. E para agir no meio dessa história, ele precisa, inclusive, considerar as lógicas e os limites que ele mesmo criou. Quando a gente tem a promessa de que o filho, a descendência da mulher, esmagará a cabeça da serpente, bom, eu tenho aí uma promessa que liga uma descendência. Para que haja uma descendência, eu preciso cultivar uma descendência, uma linhagem que venha daqui para cá. Para que essa história aconteça. E para que essa história aconteça, eu preciso realmente construir essa história de uma maneira que chegue aqui e essa promessa seja cumprida. É por isso que nós vemos o texto bíblico, textos separados por milhares de anos e que se completam e que se cumprem. Porque a gente tem um Deus que cuida da história. E um Deus que mergulhou nessa história e que é soberano sobre a história que nós estamos vivendo e que constitui essas coisas conforme sua lógica. Para isso ele realmente tem que. Por quê? Porque ele se submeteu a isso. Porque ele se submeteu a essas lógicas. Peraí, então se ele tem que se submeter, ele não é soberano. Não, ele é soberano. Porque é ele que faz do jeito que ele quer fazer. E quando ele faz, nada pode barrá-lo, nada o impede de fazê-lo. E a maneira como ele faz é porque ele decidiu se submeter àquilo, é porque ele se limitou a fazer aquilo. Por isso que nós lemos lá em Filipenses 2 que quando Deus vem como humano, ele abre mão de sua glória. Ele se esvazia de si mesmo para fazer parte da história. Por amor a nós. Então, somente isso. Nós, filhos desobedientes, precisamos desse amor que se submete, se apequena, se esvazia para vir até nós. E não há na história precedente igual a esse. Um Deus, criador de todo o universo, que se submete a essas limitações para isso. Vou facilitar o entendimento. Romanos é complicado. Vocês acharam que ia ser fácil, né? Vocês acharam que era só vir aqui, sentar, ouvir o Fábio, o Rodrigo, tá tudo certo. Não é assim não, filho. Tem que estudar. Vocês vão ler de novo quando chegar em casa. Vocês vão ver se o Rodrigo falou, tá maluco esse negócio. É muito doido. Quer ver? Um exemplo legal. Deus é onipresente, onisciente e onipotente, certo? O que é onipotente? Todo-poderoso. Todo poder está nas mãos de Deus. Ele é onisciente. Isso quer dizer que ele sabe de tudo. Nada passa despercebido ao seu conhecimento. E ele é onipresente. Quer dizer que ele está presente em todos os lugares. Correto? Certo. Agora nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo é a forma humana de Deus. Os judeus, por exemplo, não creem que Jesus ele é o Filho de Deus e carrega, por exemplo, essa essência de Deus. Nós chamamos Jesus de Deus. Porque Jesus é Deus junto com o Espírito Santo e com o Pai. Eles três formam essa unidade plural do universo.
Então Jesus Cristo é Deus, encarnado. E ele vem. Agora, Jesus não é onipotente. Se você olhar a história, por exemplo, ele não consegue fazer milagres na sua terra. Ele diz que o profeta não tem honra em sua terra e não foi encontrado fé na sua terra para que ele pudesse realizar qualquer tipo de milagre. Por causa do arbítrio da humanidade, não há milagres e não há nenhum poder miraculoso feito por Jesus nisso aí. Ele não é onisciente. Porque perguntaram para ele, por exemplo, ô Jesus, quando que é o dia, esse grande dia que será o grande dia do juízo final? Ele falou assim, eu não sei, só Deus sabe. Então, das duas, uma. Ou ele realmente não sabia, ou ele é mentiroso. Qual que você quer ficar? Beleza. Ufa. Né? E onipresente, vamos lá, gente. Ou Jesus estava em Cafarnaum, ou estava em Jericó. Ou estava em Jerusalém, né? Ou estava no Nazaré, lá na Galiléia. Né? Vamos combinar. Só o doutor Estranho é melhor que Jesus nisso aí, porque ele consegue se mover mais rápido pelos portais que ele abre. Jesus não conseguia, Jesus tinha que ir a pezinho mesmo, tá? Então, ok? Temos um Deus que se limitou. Né? Um Deus que tem fome, um Deus que chora, né? Um Deus que tem sono, um Deus que está cansado, um Deus que tem sede. É um Deus que se limitou às lógicas desse mundo. E porque tem essas lógicas, ele acaba tendo que seguir essas lógicas que ele mesmo criou para si mesmo, e do jeito que ele faz, é o jeito que ele quer fazer. Porque é assim que ele é, porque ele é soberano, ainda assim. Essa é a lógica de Deus. Então, quando ele tem que tomar decisões a respeito disso, é porque há uma necessidade de que a história siga o seu fluxo para que seja cumprida a promessa. Para que lá na frente a gente entenda, foi por isso. Quando a gente olha o retrato da Bíblia, a gente fala, é muito fácil ver. Mas imagina a dificuldade que era para o povo entender o que estava acontecendo. Inclusive para Paulo, quando escreve Romanos, na sua crise. Agora, não quer dizer que ele odiava Esaú para amar Jacó. Ele simplesmente sabia que Jacó era a descendência, era o ascendente de Jesus e precisava ter ali um foco de trabalho com ele. Ele sabia que Isaac, o filho da promessa, havia uma necessidade de construir uma história ali. E não que ele rejeitou Ismael ou que rejeitou Esaú. Ele sabia que o jeito de tratar o faraó e o povo e Moisés era um jeito diferente. Porque cada um contribuiria para a história de maneiras diferentes. Para eu melhorar a argumentação de Paulo, ajudar aqui para vocês entenderem, eu vou contar algumas histórias para vocês que talvez vai ser mais familiar. Quem já viu um filme chamado A Escolha de Sofia? Já viram esse filme? Então, para quem não viu, A Escolha de Sofia basicamente é o seguinte: existe uma mulher na Alemanha nazista que tinha 2 filhos, estava no campo de concentração. Um soldado nazista chegou para ela e falou para ela, você precisa escolher um dos seus filhos, um menino ou uma menina, para que eu mate eles. O outro vai sair vivo. Se você não escolher nenhum, eu mato os 2 na sua frente. Essa era a escolha de Sofia. E ela fez uma escolha. Ela escolheu o menino, pelas razões pelas quais você pode ver o filme depois, é um bom filme. E ele leva a menina embora para ser morta. E assim se faz. Aí você deve estar pensando assim, que mãe é essa, desgraçada, né, que escolheu tal. Ou você está pensando assim, cara, eu nunca queria estar na pele dessa Sofia. Você acha, por exemplo, que a Sofia amava mais o menino do que a menina? E por isso escolheu o menino? Vocês acham isso? Eu não acho. Mas era uma escolha. Escolhas precisam ser feitas na história que nós vivemos. Deus faz escolhas na história que nós vivemos, porque são as limitações de um mundo menor que ele exige. Escolhas precisam ser feitas, porque a história precisa continuar. Outra história é do menino que era de uma família que seguia uma sequência de grandes soldados. Ele era a 5ª geração que estava indo prestes a ir para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial. E o pai estava todo orgulhoso que o filho ia continuar cumprindo a sua linhagem ali.
Mas o pai morre. Feliz da vida que o filho estava indo para a guerra. Porém, a mãe fica sozinha, não tinha mais nenhum filho. E a mãe fala assim, seu pai já morreu, filho. A mãe precisa de você aqui em casa. Não vai para a guerra não, fica aqui comigo, com a mãe. A mãe te ama. Você não ama a mãe? Você vai para a guerra? Uma escolha menos trágica que a de Sofia, mas é uma escolha que precisava ser feita. Escolhas na nossa história precisam ser feitas. E por último, uma escolha mais contemporânea, que acontece inclusive muito, muito comum nos nossos dias. Um casal legalzão, maneiríssimo, homem e mulher, crentes em Jesus, deu ruim. O casamento deles acabou. Mas eles têm um filho. E, poxa, o pai e a mãe são 10. Mas esse filho precisa optar por com quem ele quer ficar. O pai quer muito que ele fique com ele. A mãe quer também muito. E esse filho vai ter que optar por ficar com o pai ou a mãe. Você acha que quem ele optar é porque ele não ama muito mais o outro? Não é isso. Esses são os dilemas existenciais da nossa história como humanos. E esses são os dilemas que o próprio Deus se limita a participar e a fazer. Quando a gente olha para a história, a gente não entende. A gente fica assim, cara, como é que é isso? Até porque é muito maior as escolhas que Deus toma na história do que as nossas. Fato é que nós não entendemos mesmo. Porque as contingências da vida, elas são inusitadas, elas não cabem no nosso algoritmo, no nosso maniqueísmo, bem e mal, 0 e 1, ou é isso ou aquilo. A vida não cabe no preto e no branco. É muito mais um espectro cinzento, de decisões que a gente não sabe o que fazer. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, como é que funciona o seu aconselhamento com esse tipo de caso? Eu falei, eu não sei. Cada caso é um caso. E a maioria das respostas para um aconselhamento pastoral é cada caso é um caso. Porque a vida traz desafios que a gente precisa saber escolher, e às vezes as escolhas elas vão revelar coisas que a gente nem imaginava na frente. Deus faz essas escolhas, porque Ele é participante da história, mas Ele sabe, como um Deus onisciente, aquilo que tem que acontecer. Porque Ele é soberano, e Ele intervém na história. Ele não é soberano porque Ele manipula os dados, porque Ele traça, como está escrito nas estrelas, Maktub, né, o seu destino de cada um. Não, até porque Ele considera o livre-arbítrio de cada um. Mas existe um propósito que Ele traçou, um propósito de justiça salvadora para cada um de nós. E essa justiça salvadora, esse propósito eterno divino para nós, que falamos hoje de manhã, Ele está no comando disso. E tudo que se refere a isso, Ele está traçando a sua história. E está fazendo escolhas a partir disso. E aí Paulo vai dizer aqui no meio do capítulo 9 assim, e quem somos nós para questionar o Criador? A criatura questionando o Criador. A argila questionando o oleiro. Nós não sabemos. Nós não sabemos que vasos nos tornaremos para poder carregar os tesouros das mãos celestiais. Os propósitos aos quais nós vamos servir. Porque estamos aqui questionando como se soubéssemos e como se soubéssemos responder às respostas de Deus, ou como se suportássemos as respostas que Deus daria para nós sobre o universo e sobre toda a vida, a história da humanidade. A argumentação de Paulo é mais simples assim, olha, você pode estar na maior crise de identidade com Deus, na maior crise de relacionamento com Deus, questionando Deus e seus feitos além da história, achando que Deus pode ser o maior crápula da história da humanidade. O que você precisa é dobrar os seus joelhos diante das suas próprias escolhas e avaliar que um Deus criador do universo, que nos amou e que está escrevendo uma história de amor para mim e para você, teve que fazer escolhas dentro dos limites do nosso mundo limitado, das nossas realidades, para que a nossa salvação fosse garantida em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos estar com Ele no dia final. E é óbvio que isso trará mistérios para nós, porque somos criaturas. Nós não cabe no nosso entendimento toda a extensão do que nós estamos tratando aqui.
E é por isso que no final desse bloco, lá no capítulo 11 ainda, no final da história, como nós vimos, nós vamos ver Paulo terminando esse texto com uma bela canção. E eu acho isso fantástico. Ele canta assim: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A submissão singela de um coração criado por um Deus Pai amoroso é o que nós podemos oferecer diante dos mistérios de uma vida que não cabe nas nossas mãos nem na nossa mente. Uma vez eu ouvi um pastor falando, desabafando num congresso de pastores, e numa dessas rodas de oração ele falou: não sei o que fazer. Há um casal, um jovem casal, na minha igreja, em que sofreram um acidente de carro. A mulher está há 15 anos em coma. Eles tinham apenas 2 anos de casado. E este homem não sabe o que fazer, porque está há 15 anos ao lado dessa mulher apagada na cama, que sobrevivendo por aparelhos. Não sei o que fazer. Ele me pergunta todos os dias: pastor, o que eu faço? Quando sofremos o acidente, eu tinha 25 anos. Hoje já tenho 40. E aí, você tem a resposta para isso? Você conseguiria levantar a mão com toda certeza e cravar para esse casal assim: eu tenho a resposta, e aí ele fazer exatamente o que você mandar? Você assumiria essa responsabilidade? Você é capaz de fazer isso? A vida não cabe nos nossos pensamentos, na nossa lógica. A vida não cabe, a existência não cabe. Um Deus criador do universo? Sim. Para ele as coisas são claras. Ele consegue observar a vida de outra forma. Eu não consigo vê-la. O que eu faço diante disso? Qual a profundidade do conhecimento, da sabedoria do Senhor? Quão insondáveis são seus pensamentos? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu o conselho? Quem primeiro lhe falou para que Deus o recompense? Não tenho nada para dizer a não ser que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O capítulo 9 é um choque diante de todo esse amor que recebemos no capítulo 8. Mas é um choque para a gente entender que a nossa vida trará crises angustiantes como essa, na construção da história. Mas a gente precisa saber que há um Deus soberano. Um Deus que fala para mim e para você hoje: você não precisa saber, Rodrigo, o que vai acontecer. Você não precisa saber os meus planos. Você não precisa saber os caminhos e as escolhas que precisam ser feitas. Você precisa se render aos meus pés. Porque eu tenho para você muito mais do que aquilo que você pensou, sonhou. Tem uma música que diz isso, né? Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, os Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco aos Teus pés, pois Tu és fiel, assim mais ou menos. E eu acho que é isso. É como cantamos aqui hoje: eu me rendo aos Teus pés, me prostro aos Teus pés e espero em Ti. Não cabe no meu entendimento, não cabe no nosso entendimento, não cabe. A gente tem muitas perguntas, eu sei, eu sou como você, eu tenho muitas perguntas. Mas elas serão respondidas no dia certo, no dia final. Até lá, a gente dobra os nossos joelhos certos que o Deus Pai amoroso está cuidando de nós. E saiba aquilo que nós lemos como spoiler lá no capítulo 11. A sua misericórdia e o seu amor são para todos. São para todos. Até aqueles que a gente não gostaria. São para todos. Que Deus nos ajude nessa caminhada.
Eu queria pedir à equipe, Uber, se for possível, eu quero que a gente cante essa última música que a gente cantou. Porque eu penso que esse é um ato de humildade singela daqueles que foram chamados por adoção de filhos de Deus, como nós, e que estamos diante de um Deus que é soberano sobre todo o universo e cuida de nós, e se preocupa conosco. Nos render aos pés dele, nos render diante da sua sabedoria, diante dessa mente que a gente não pode sondar nem conhecer. Eu espero por ti, eu me rendo aos teus pés, eu me coloco com o coração, sabendo que tu és soberano, os teus planos, os teus caminhos são maiores que os meus. Tu tens nas mãos o controle de todo o universo, e eu espero em ti. Eu vivo a cada dia aos teus pés, Senhor, sabendo que tu és bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Pai de amor, o Senhor cuida de nós. E apesar de todas as nossas dúvidas, apesar das nossas malcriações, apesar da gente às vezes ficar de mal de Deus, Ele está sempre com um dedinho assim, vai meu filho, vem aqui, ó, vem fazer as pazes comigo porque eu amo você e eu quero que você entenda que a vida é muito maior do que isso que você está vendo aí de baixo. Eu só estou cuidando de vocês, porque na verdade a minha misericórdia e meu amor é para todos.